Poder está no ar. E hoje eu tenho o prazer de apresentar Chico Neves, superintendente institucional do Instituto Ronald McDonald, um instituto muito importante, cuida do bem-estar, saúde, diagnóstico de crianças e adolescentes. Chico, é um prazer receber você aqui. Muito bom estar com você. Ia ter uma história brilhante, né? Temos isso, para a gente bater um papo aqui. Mas primeiro eu queria apresentar você para o meu público e queria que você contasse um pouco da sua história. Quem é o Chico Neves? Bom, André, obrigado obrigado a todos os ouvintes que estão nos assistindo. Eu agradeço demais essa oportunidade, porque eu considero isso informação de utilidade pública, né? Às vezes as pessoas não sabem um Brasil que dá certo, né? E essa área de responsabilidade social no Brasil é uma área que eu diria que tem dado muito certo. Haja visto agora o que aconteceu no Sul, com as enchentes, em que a sociedade civil mostrou o poder de decisão, o poder que ela tem de tomar as atitudes e ela ajudar o próximo. Bom, continue. Não, eu ia me apresentar, pode falar. Não, eu quero que você complete aí. É pai, é vascaíno. Eu sou... É isso? Exatamente. Eu tenho 74, eu sou casado. Aliás, casado não, namoro, né? Na verdade, a minha esposa já há 54 anos. Eu, como você falou, eu sou vascaíno. Eu tenho 2 filhos, um que está lá em cima, o Marquinhos, no céu, e o Carlinhos, que está aqui na terra. Tenho 2 netos, um neto com 21 e uma neta com 16. Amo a vida, amo o desafio, amo participar de atividades. E assim, valorizo demais tudo aquilo que está relacionado à transformação no mundo. Transformação social, transformação pela vida, tudo aquilo que você fizer de algo de bom para a sociedade, aquilo que você possa te desafiar, tô dentro, tô nessa. Bom, eu vou fazer agora a primeira pergunta, já um pouco focada no Instituto. Eu queria que você explicasse como a história de seu filho Marquinhos inspirou a criação do Instituto Ronald McDonald no Brasil. Então, eu tenho, como eu falei, 2 filhos. Um nasceu em 77, o Carlinhos, e outro em 81, o Marquinhos. 2 anos e meio, em julho de 83, Marquinhos foi diagnosticado com leucemia linfóide aguda, LLA. Eu estou falando em 83, então já vai algum tempo. E nessa ocasião, a gente fez todo o tratamento aqui no Brasil. Eu trabalhava no Serpro, tinha um bom plano de saúde, engenheiro civil, e a gente fez o tratamento até 89. Só que chegou em 89, eu recebi uma notícia do médico, Dr. Saulo Moura Rolim, saudoso, médico incrível, excelente. Ele disse, olha, não tem mais chance. Acabou todas as possibilidades possíveis no Brasil. Falei, como assim acabou? Meu filho vai morrer? Vai. Ah, não. Me diz aí alguma coisa que eu possa fazer em algum lugar. Marquinhos aí estava com 2 anos e meio? 2 anos, em 89 não, 89 ele já estava, quando o médico deu 2 anos e meio, iniciou o tratamento. Com quanto? Em 83 iniciou o tratamento, 6 anos e pouco depois, em 89, eu recebi essa notícia. Falei, olha, eu já tinha tudo quanto é medicina alternativa, a gotinha de Itaipuí, em Brasília, genética, tudo que for possível, igreja, fui em tudo quanto é lugar. Eu e minha esposa cuidava do Marquinhos. Mas chegou um ponto em que, olha, existe um tratamento alternativo, novo, por uma brasileira lá em Nova York, no Memorial Hospital, e tenta, pode ser que você consiga. Bom, 89, nós estamos falando de uma inflação de 40%, 50%, quem não lembra, 40%, 50% ao mês, né? Você recebia teu salário e jogava no overnight. Eu estou falando isso para contextualizar o mundo que a gente vivia, né? Não tinha internet. Não tinha nada disso. WhatsApp, né? Existiam 2 tipos de dólar, o comercial, quer dizer, o oficial e o paralelo. O paralelo era o dobro do... E eu precisava de recursos para viajar. Mas primeiro foi feito o contato, e no contato com o pessoal lá do Memorial,
a gente conseguiu uma possibilidade, né, de embarcar, só que tinha que pagar o tratamento e eu não tinha recurso para pagar o tratamento. E ficar hospedado numa casa Ronald McDonald, de Nova York, antiga, né? E lá ficando, André, ouvintes, a gente viu um outro mundo, uma outra realidade. O tratamento não era o mesmo tratamento do Brasil. Primeiro não era um médico, era uma equipe multiprofissional. Então, quando fazia as visitas, a gente entendia como era todo o tratamento, né? E, sinceramente, aquilo me encantou. Encantou bastante e eu fiquei muito animado. Só que, infelizmente, não deu chance. Não tivemos a chance de obter um sucesso no tratamento. Era previsível isso, por conta de uma carga cardiotóxica muito grande. Ele tomou vários medicamentos durante 20 anos. Então, o teu organismo não elimina algumas cargas, essas principalmente. Teve uma parada cardíaca, veio a falecer, voltamos para o Brasil. Marquinhos faleceu em janeiro de 90. E a partir dali começa um novo mundo, vamos chamar assim. Óbvio, não tinha dinheiro, fiz recurso, fiz campanha, né? Vendi o que eu podia vender para poder viajar. Lembrando que em 90 teve o famoso bloqueio das contas, né? Então ninguém podia tirar dinheiro. Ou seja, tudo que podia acontecer para dar errado aconteceu, mas eu nunca desisti. Nem eu, nem minha esposa, nem meu filho, o Carlinhos hoje, né? Carlos. E o que a gente notou quando a gente voltou? O que a gente vai fazer? Tanta gente ajudou, campanhas. Pô, meu filho era mascote do Vasco. O Vasco foi campeão em 89. O Acácio dedicou o título para ele de campeão. Ele era mascote. Entrava com o time. Aliás, meus filhos entravam. E a gente veio com a ideia de fazer assim, alguma coisa diferente. O primeiro momento em que eu me envolvi nisso foi através do INCA. O Instituto Nacional de Câncer aqui no Rio de Janeiro estava criando um grupo para criar um voluntariado. E eu fui um dos que fundou esse grupo de voluntariado para uma ala específica para criança e adolescente com câncer. Na verdade, era um playroom. Vamos chamar assim. Hoje chama-se de brinquedoteca, né? Nos moldes do que a gente viu lá na Memorial Hospital. Mas ficou uma coisa que, assim, quando eu comecei a trabalhar como voluntário do INCA, o que a gente pode fazer de diferente aqui, além do que a gente já está fazendo? Tem uma sala de recreação. E aí eu notei a mesma coisa que o Fred, quando se juntou com outras pessoas para cuidar da filha, um jogador de futebol americano, para fundar a primeira casa Ronald McDonald, né? Eu falei assim, pô, você tem que fazer alguma coisa. Essas crianças ficam onde? Não tem onde ficar. E a taxa de abandono era grande, porque estamos falando de a população do Brasil, a maioria tratada pelo SUS, né? É o foco que a gente trabalha hoje no Instituto. E ficou aquela ideia da casa. Bom, em 91 eu participei do meu primeiro Mac Dia Feliz. Vou te fazer uma pergunta antes, porque a gente precisa explicar como nasceu a casa no mundo. Né? Então, pelo que a gente estava batendo papo aqui antes, né? E aí você vai falar melhor do que eu, através de uma conversa entre uma pessoa que precisava, enfim, de alguns cuidados nos Estados Unidos, né? Um franqueado lá fora, não foi isso? Foi. A Kim, ela falecida, mas ela não faleceu de câncer, faleceu de outra 40 anos depois. Quando ela era jovem, ela teve problema de câncer. O pai ficou vendo como as pessoas ficavam, não tinha onde ficar. E ele procurou o pessoal do Philadelphia Eagles, ele era jogador do Philadelphia Eagles, lá na Filadélfia. E tentaram conseguir fazer uma campanha, não conseguiram, até que o dono da franquia, o gerente da franquia, conhecia um franqueado, e esse franqueado falou, vamos fazer uma ação específica aqui para arrecadar recursos. Aí pegou um lanche, um milkshake, fez lá uma campanha e conseguiu recurso, que antes ele não tinha conseguido. E com esse recurso eles conseguiram criar uma casa de apoio para as crianças que vinham de fora, que precisavam se tratar.
E a sociedade, o grupo todo, ao inaugurar, um pouquinho antes de inaugurar, disse assim, olha, em homenagem a toda a mobilização que vocês fizeram, nós vamos chamar a casa de Casa Ronald McDonald. Nascia a primeira Casa Ronald McDonald em 1974. Agora, neste mês de julho, estaremos viajando para celebrar os 50 anos da primeira Casa Ronald McDonald em Chicago. O Brasil é a primeira da América Latina. Mas foi assim que nasceu esse conceito do franqueado, a empresa e a sociedade. A sociedade se mobiliza e o McDonald's apoia. E a partir daí veio a Casa Ronald primeiro. 10 anos depois foi fundado o Instituto Ronald McDonald e por aí não para mais de crescer ao redor do mundo. Eu achei essa história muito interessante, né? Porque empresas são formadas de pessoas, né? E nesse caso foi com um franqueado que nasceu a questão do apoio, né? A causa. E aí depois a pessoa que, enfim, recebeu o benefício ali do apoio, dos recursos e tal, homenageou e daí para frente isso começou a crescer e aí teve o apoio da própria empresa, né? A gente vai falar aqui ao longo do nosso podcast. E é bom esse ponto que você colocou, que as pessoas pensam que nós somos ricos. Nós temos muito dinheiro. Não é bem assim. O McDonald's é um grande parceiro, mas se nós fôssemos, só para terem uma ideia, a cada ano a gente recebe em torno de 60 milhões de reais para apoiar projetos. Nós arrecadamos 29. Mas o McDonald's não consegue colocar todos os recursos. E aí vem o apoio da sociedade, outras empresas, várias delas, inclusive fornecedoras do sistema McDonald's, os próprios franqueados. E a gente precisa de apoio de todos. Se alguém estiver ouvindo e quiser nos apoiar em alguma ação específica, será bem-vindo, porque tem muito trabalho pela frente ainda. Eu achei bacana, inclusive, a gente fala aqui sobre empreendedorismo, sobre negócio, carreira, e você que é franqueado, né, pode também, franqueado de qualquer outra empresa, né, pode também ter essa percepção que através do seu negócio você pode colaborar com muitas pessoas em diversas áreas. Essa área é muito bonita, que é a área de saúde, onde cuida de crianças e adolescentes, e foi uma iniciativa incrível desse franqueado e que transformou num projeto global, né? Exatamente. E agora já trazendo para o Brasil, né? Também sei, pelo meu estudo que eu fiz aqui, você, que em algum momento você encontrou o presidente do McDonald's no Brasil e buscou uma conversa com ele ali naquele momento, e ele te recebeu, te ouviu, e você fez uma pergunta para ele: por que não tem uma casa Ronald McDonald no Brasil? E talvez até para sua surpresa ele te respondeu ali e te fez uma pergunta, né? Então, André, é interessante. O Peter Rodenbeck, franqueado master do Brasil, ele detinha a licença para operar todos os restaurantes do Brasil. Depois veio o Gregory Ryan com São Paulo, eram duas empresas. Mas conversando, foi no lançamento do Mac Dia Feliz de 1991, meu primeiro Mac Dia Feliz. Eu estava de jaleco, estava lá como voluntário, vi uma mobilização e eu vi o presidente do McDonald's estava lá. Na coletiva de imprensa, eu cheguei próximo dele e perguntei: Peter, você não me conhece, mas eu sou Francisco, mais conhecido como Chico, e fiquei hospedado numa casa Ronald McDonald. E eu queria perguntar para você por que no Brasil não tem uma casa Ronald McDonald. Ele falou: você conhece? Eu falei: conheço. Eu fiquei hospedado numa em Nova York. Aí vem a resposta, a pergunta que eu não esperava: você quer me ajudar a trazer uma para o Brasil? Aí, pô, belisca, é verdade isso, não é? E nessa época não tinha internet, não tinha celular praticamente, né? Era telefone, anotei num papel, entreguei para ele. Ele deu o retorno e a partir daí a parceria veio com a fundação da primeira casa Ronald McDonald da América Latina. Foi feita aqui no Brasil, aqui na Tijuca. Está lá até hoje, está celebrando 30 anos esse ano. E depois veio o Instituto Ronald McDonald. Bacana. 5 anos depois. Essa história também sua, eu acho que também é para inspirar pessoas que às vezes conseguem em algum determinado momento estar próximo de alguém, pode ajudar a virar uma chave, né? E naquele momento tem medo de falar, né? Trava.
E essa história que você acabou de contar é porque a gente aqui no podcast a gente quer inspirar as pessoas, né, também. Destravar pessoas também. E você ali poderia ver e não falar. E você teve uma iniciativa, e sua iniciativa ajudou a criar a Casa Ronald McDonald Brasil e a transformar milhares de pessoas nesses últimos anos. Quantas pessoas já foram impactadas positivamente aí pelo Instituto desde a criação no país, no Brasil? Milhões, cerca de... A gente impacta até agora, ao longo desse trabalho do Instituto, através dos programas que a gente apoia, a gente já impactou diretamente mais de 3 milhões de crianças e adolescentes com câncer. Indiretamente, através do programa de diagnóstico precoce, mais de 10 milhões de pessoas. Estou falando do público-alvo, né? Que é criança e adolescente. E o mais importante, vou repetir isso, eu falei ainda há pouco. Nós não trabalhamos com clínicas particulares, nós trabalhamos com SUS, Sistema Único de Saúde. Então, todos aqueles hospitais, aquelas crianças que usam SUS, na verdade, a maior parte delas através da vulnerabilidade social, nós estamos junto com elas, porque a gente aprende também muito. E a gente transforma a vida dessas pessoas também. Eu vou contar mais adiante como é que a gente faz isso. Então, agora eu vou, para que as pessoas também conheçam um pouco mais sobre o que podem contar com o Instituto, existem alguns programas oferecidos pelo Instituto no Brasil. Você pode falar assim rapidamente quais são os programas? Lógico, é um prazer, é uma honra estar aqui. Na verdade, o lema que a gente tem de trabalho é antes, durante e após o tratamento. Não é só saúde, é saúde e bem-estar social. E os 4 programas que a gente... 4 pilares do Instituto são: antes, diagnóstico precoce; durante, programa atenção integral, que trata de melhoria de condições hospitalares e também das escalas de apoio, adesão ao tratamento, porque, como eu falei lá atrás, as pessoas abandonavam. Hoje não abandonam mais o tratamento, graças a Deus. É raro abandonar o tratamento. E além disso, o programa Casa Ronald McDonald e o programa Espaço da Família. Casa Ronald McDonald é aquela criança que vem se tratar, não tem onde ficar durante um ciclo e outro. Ela tem uma hospedagem com alimentação, transporte e hospedagem gratuita. E o programa Espaço da Família é um local dentro do hospital que a criança e a família utilizam durante o momento em que ela está em tratamento. Como é que surgiu esse programa aqui no Brasil? Ele surgiu porque a maioria das crianças que chegam para o tratamento nos hospitais, elas chegam cedo, 5, 6 horas da manhã, sempre vindo com uma condução de um município mais próximo, e aguardam a condução voltar às 16. Só que o procedimento é às 10 horas da manhã, 11 horas, 7 horas, 8 horas. Então, entre 5, 6 e 16, o que a criança faz? Durante esse período que ela não está em tratamento. Dentro dos hospitais, a gente cria uma ala específica para que ela possa ter um local de se divertir, brincar, se relacionar com outras pessoas. A mãe tem um UFA, aquele lugar que ela vai descansar, vai ver uma televisão. E sempre também com terapeutas ocupacionais que nos ajudam, profissionais que ficam ali observando. Então, esses são os 4 programas que a gente apoia no Brasil. É óbvio que hoje falar de saúde é uma coisa, mas lá atrás era completamente diferente. Você pode falar assim, de algumas conquistas que você percebe que a criação do Instituto causou aqui no Brasil? Qual foi a mudança que teve? Porque, pelo que está muito claro que você fala aí, as famílias ficavam completamente desassistidas, né? Tanto o deslocamento para um hospital, quando acaba lá aquele início de tratamento, depois tem que voltar para casa, e ficavam um pouco abandonadas, né? Isso criou também um bem-estar ali, para que a família também, porque não é só a criança, né? O desespero dos pais ali. Então, tem alguma história que você lembra assim, que você possa contar? Olha, tem N histórias, mas se permite, eu queria voltar um pouquinho do tempo para que as pessoas lembrassem assim. A questão você falou a minha história, a minha inspiração. Não que sou eu, é um grupo de pessoas, do qual eu me orgulho de ter sido um dos que, uma loucura lá, fez uma intervenção junto ao presidente McDonald, me envolvi.
E depois vem a parceria, a relação com as pessoas. Mas o mais legal disso tudo é que quando você se junta com pessoas boas, você transforma. Isso para mim é poder também, respondendo lá no final. Mas você tem o lado, isso foi legal. O que deu certo no Instituto foi que você juntou o lado profissional, os empresários, franqueados, administradores, com o lado humano, a causa, o conhecimento, a vida das pessoas. Na hora que junta esses dois pontos, você sai com um planejamento. E a gente faz descobertas fantásticas. Quando o Instituto foi fundado, não existiam alas independentes ou específicas para criança e adolescente com câncer. Os médicos que tratavam não eram só oncologistas pediátricos, eram oncologistas de adulto, que viu a criança como um adulto em miniatura. E criança não é adulto em miniatura. E através do nosso trabalho, a gente conseguiu implantar isso. Nós criamos como programa, através do programa Atenção Integral, essa questão da ala específica. O legal é que no início nós fomos um pouco criticados por essa abrangência. Pô, é um absurdo, nós estamos falando de 3% só do total de casos de câncer. E eu respondia, é verdade. Só que é a doença que mais mata na faixa de 0 a 19 anos. Não tem outra doença que mate tanto quanto o câncer. Hoje, quando a gente vê as portarias e a maneira como a política é realizada através da oncologia pediátrica, é obrigatório ter uma ala específica para tratamento de criança. E é obrigado ter não um médico, mas uma equipe multiprofissional para atender criança e adolescente. Isso é portaria do Ministério da Saúde. Então, quando a gente pega, olha e vê e traz para cá ao longo desses anos, se não fosse essa ideia do planejamento, porque coração é lindo, é fantástico, faz toda a diferença. A emoção faz a diferença. Mas você tem que trabalhar também com a razão. E quando você junta esses dois, não tem nem mais um, nem mais o outro. Tem a soma dos dois. E a gente nota isso ao longo desses anos. Quanto aos casos de sucesso, André, a gente tem tantas histórias, eu poderia ficar aqui contando um tempão. Mas tem uma coisa que eu queria mostrar, que é o impacto e a mudança na vida da criança e da família. Eu estou autorizado a falar. A gente sempre costuma dizer que a criança, quando entra numa casa ou num dos projetos que o Instituto apoia, é uma, e essa família, quando sai, é outra. Porque durante o período em que ela está, neste momento, sendo apoiada por nós, ela tem chance de profissionalismo, cursos alternativos, artesanato. Isso acaba virando uma renda até complementar quando ela volta para a sua residência. E não é só isso. É o resgate da cidadania. Tem um caso agora recente, a Roberta, a mãe do Luquinha, que ficou hospedada na Casa Ronda de São Paulo. Ela mandou para mim uma mensagem, todo dia feliz, eu acompanho ela através do Instagram e do Facebook. Ela tem uma meta na vida dela. Olha que legal. Ela vai ser política. Ela está se candidatando a vereadora na cidade de Canindé, interior do Pernambuco. Olha a transformação que a gente fez na vida dessa família, dessa pessoa. Eu estou citando um, tá? Uhum. Essa mulher vai falar, vai fazer, ela vai ouvir, ela vai se envolver com a política de uma maneira em que ela... Eu duvido, pode ser, mas eu duvido que ela se corrompa. Sabe por quê? Porque o filho dela está lá. É a lição. É como eu olho para o meu relógio e vejo a figura do meu filho. Então, esses exemplos que eu estou dando, essa maneira de falar, de ver, é muito legal quando você nota que não é só hospedar, alimentar e tratar. Hospedar, alimentar e transportar de ida e volta para o hospital. É muito mais que isso. Como é que eu queria entender como é que é a parceria do Instituto com outras empresas, até para que outras empresas possam entender como participar, como apoiar. Hoje nós temos várias maneiras de apoiar, de receber apoio, né? Uhum. Existe também algumas ações específicas. Nós temos como parceiro Coca-Cola, Marfrig, Martin Brauer. Eu não deveria estar citando, mas são várias empresas de pessoas que inclusive trabalham conosco, fazem parte inclusive, ou já fizeram parte inclusive dos
do nosso board, das nossas decisões, das nossas tomadas de futuro. O que a gente quer fazer, qual a diferença. Esse, mais uma vez, a diferença que a gente faz quando junta pessoas que querem fazer o bem. E agora, recentemente, na política, né? Porque quando a gente vai tratar do tema do câncer infanto-juvenil com parlamentares, não tem partido a favor ou partido contra. A causa do câncer infanto-juvenil junta todas essas pessoas em cima de um tema que quer fazer a diferença. E aí não tem a favor ou contra. Não tem oposição, nem aquele que é partidário, não tem bipartidário. Eles podem até brigar, discutir mais tarde, mas na hora eles são todos focados na oncologia pediátrica, na bandeira que a gente tem no Brasil. E fala um pouquinho sobre qual a importância do MEC Dia Feliz para o Instituto Ronald McDonald. O MEC Dia Feliz, na verdade, é a nossa grande arrecadação. Mas mais que a arrecadação, hoje o MEC Dia Feliz, a gente costuma dizer que ele não é mais do McDonald's. Há muitos anos ele já é da sociedade, porque é um evento organizado pela sociedade civil. A gente trabalha desde 2018 com duas causas: a saúde, o Instituto Ronald McDonald, e a educação, que é o Instituto Ayrton Senna. E o que a gente nota nesse MEC Dia Feliz? Na verdade, é uma grande campanha em que a gente consegue divulgar o que é o câncer, no nosso caso, mostrar os resultados, mostrar os projetos, convidar as pessoas. Você comprou um Big Mac? Muito obrigado. Olha o que a gente fez com o resultado que a gente conseguiu. E isso, na verdade, é a grande diferença. O MEC Dia Feliz hoje, ele faz uma diferença muito grande. Tem funcionários ou ex-funcionários que vão nesse dia trabalhar por conta do MEC Dia Feliz. E o McDonald's recebe essas pessoas. Existe uma mobilização com venda de tickets que começa agora. Começou agora em junho e vai até agosto. Dia 24 de agosto deste ano estará sendo realizado a edição de número 36. E ao longo desses anos, André, foram muitas conquistas que a gente conseguiu para a oncologia pediátrica. Eu queria te perguntar também qual a importância da capacitação profissional de saúde, educadores, no diagnóstico precoce contra o câncer, porque, pelo que eu entendi, o Instituto também ajuda nessa parte de profissionalização na área de saúde. Tem essa pegada também, não tem? Tem, e quando a gente fez o programa Diagnóstico Precoce, a ideia era fazer, como é que a gente pode fazer com que a criança chegue mais rápido, né? Conversando uma vez com o ex-diretor do Instituto Nacional de Câncer, do INCA, ele dizia: Chico, a gente está enxugando gelo. Por mais que a gente tenha uma estrutura hoje, através do Instituto, da melhoria das condições hospitalares, das casas de apoio, das casas Ronald McDonald, as crianças continuam chegando tardiamente para o tratamento. Então, nós fizemos elaboramos um programa, nós que eu estou falando, todo o conselho científico, toda essa parte dos empresários nos apoiando, de criar um modelo em que a gente pudesse fazer a diferença. E qual foi o modelo que a gente identificou? Através da capacitação dos profissionais de saúde da família. Agentes comunitários, médicos, enfermeiros, das unidades básicas, nos lugares mais distantes. E a ideia era levar essa informação para esse público que está lá na ponta. O que a gente nota é que esses profissionais, e interessante, né? Alguns deles assim: eu nunca tive um diploma. Meu primeiro diploma é esse. 40 horas, tem e ao final do curso, nós fazemos essa entrega solene dentro da capacitação, em que é entregar um diploma para a pessoa que se cadastrou para isso, né? E mais importante, casos, mais uma vez casos, né? Um médico, Cascavel, Paraná, pediatra, fez a capacitação, recebeu o livro de capacitação que a gente oferece, todo o material didático. Um belo dia, 3 meses depois, a filha dele disse assim: pai, tô com uma dor aqui no... Opa, peguei no microfone. Tranquilo. No meu pescoço, parece que tá bem inchado aqui. Aí ele olhou, examinou, foi ler o livro. Aquilo poderia ser um sinal.
ligou para a médica. No dia seguinte ela foi lá, pegou um linfoma, quer dizer, foi identificado como linfoma, e ela pegou no início da doença. Olha que barato. A menina está salva, Heloísa Gemelli. Maravilha. E hoje ela está fazendo o quê? Medicina. Que bom. É a transformação, realmente. Nós estamos indo para as perguntas finais aqui, que o nosso tempo hoje é um pouco curto. Queria que você pode falar sobre a proposta de lei que visa simplificar o acesso ao programa Minha Casa Minha Vida para famílias em tratamento? Por mais que a gente ache que já fez tudo, quando a gente se debruça sobre uma questão, sempre encontra um fato novo para lidar. Houve um caso, e tudo é questão de inspiração, é questão de você entender através de algo que já ocorreu. E uma criança estava se tratando no INCA, ficou na casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro, foi para casa, bebeu água de poço e faleceu. Sepsemia. Impressionante. Aí a gente começa a notar assim, caramba, um investimento tão grande no hospital de ponta, numa casa como a Casa Ronald, o que furou nesse processo? Furou um fato de que ela não teve um acompanhamento adequado. Vamos dar uma olhada como é que ela vivia. E a gente começa a notar que é uma casa que não tem higiene potável. O saneamento, de modo geral, é precário. Abaixo, é teto com mofo, é terra batida, não tem água potável. Como é que você faz isso? E a gente começou a descobrir que era necessário fazer uma transformação nesse ponto. E aí entra a ideia de um projeto que várias instituições fazem no Brasil, que é para quando a criança chega no hospital, um assistente social da casa de apoio, da Casa Ronald, vai até lá para verificar em que condições ela vive. E faz um mini reforma para que ela tenha uma condição, no mínimo, higiênica e com saneamento básico, para que ela não tenha que interferir o tratamento. Que nessa criança. Uma criança, quando volta para um lugar desse e ter que reinternar antes do prazo, é um custo. Além da chance, da probabilidade de ela não ter um bom prognóstico o diagnóstico em relação ao tratamento. Então, conversando com o deputado federal Raimon, do Rio de Janeiro, e ele já conhecia o projeto, ele disse, Chico, vamos fazer um projeto de lei para a gente melhorar a qualidade de vida dessas crianças? Falei, não estou entendendo, deputado. É que eu estou coordenando, estou fazendo parte da coordenação do programa Minha Casa Minha Vida. E eu queria dar prioridade para essas crianças, que elas tivessem baseado num entendimento que pudesse fazer a transformação da vida dessas crianças. Que legal. O projeto foi, na verdade, aceito. Ele é o PL 5621/2023. E a gente está tramitando com ele para que, num futuro rápido, a gente consiga dar prioridade para crianças e adolescentes com câncer e suas famílias se inscreverem no projeto, ser eleitas e se inscreverem no projeto Minha Casa Minha Vida. Bom, esse programa é muito importante. Você contou uma história aí sobre uma criança que passou por tratamento e quando retornou para casa, pelo que você falou, pela água que consumiu. Água de poço, bebi água de poço. Então, eu espero que nossos políticos, deem prioridade a esse projeto de lei e aprovem o mais rápido possível, porque vocês estão sentados nessas cadeiras aí para a população, né? E esse é o tipo de projeto que não pode ficar parado nem ser lento na tramitação dele. Então peço que nesse ano de eleição, de candidaturas, que vocês liguem um alerta para esse tipo de projeto que pode ajudar vidas e famílias que estão precisando muito. Ainda nessa área eu queria te dar uma boa notícia. Esse recado, né? Eu te dar uma boa notícia. A gente conseguiu, nós do Instituto Ronald McDonald, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Instituto Câncer Infantil, e a CONIAC, Confederação Nacional das Instituições de Apoio à Criança com Câncer, a gente conseguiu, em 2000, iniciar um projeto de lei que hoje é uma lei. Uma lei que institui, a Lei 14.308, de 2022, que ela estabelece a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica. É lei, não é portaria, é lei.
E agora a gente está trabalhando justamente, já que a gente tem essa lei no âmbito federal, a gente trazer isso para a gestão dos estados, porque quem faz a gestão do SUS são os estados. Então, é fazer com que os estados apoiem e façam com que essa política nacional torne-se também uma política estadual de oncologia pediátrica. É um projeto também que a gente está começando a trabalhar em advocacy. Que bom, fico feliz. Bom, a gente tem tantas perguntas aqui, mas eu vou para mais duas finais, tá? E que também é muito importante. Como as parcerias com empresas ajudam na reempregabilidade dos pais após o tratamento dos filhos. Por que essa pergunta, né? Porque, assim, com esse tipo de causa, né, que é um tumor, um câncer, os pais muitas vezes acabam por ter que se ausentar do seu trabalho para curar o filho, perdendo até emprego, né? E então, vocês também, junto com as empresas parceiras, ajudam a fazer a reempregabilidade desses pais após o tratamento, é isso? Isso, exatamente isso. E assim, eu te agradeço bastante, viu, André, porque é um chamamento para que as pessoas, os empresários, de modo geral, quem tem o poder de contratar, ou que, somente as empresas, as áreas de recursos humanos, que nos apoiem, porque essas famílias, na verdade, quando a criança vem, normalmente quem acompanha a mãe, mas agora está vindo os pais também, eles têm que abandonar para poder se dedicar quase que exclusivamente a essa criança. Então, vocês estão nos ouvindo, por favor, nos apoiem, porque isso vai fazer muito a diferença, não só para o profissional que vai ser contratado, mas também para a sua empresa, porque com certeza a responsabilidade, isso também é a responsabilidade social e faz muita diferença. Qual é a visão do Instituto sobre a responsabilidade social corporativa e a agenda ESG? Então, a agenda ESG é uma coisa bem interessante, né? A gente vive de ciclos em ciclos com alguns termos modais, vamos chamar assim, isso, né? E eu já passei por alguns aí que é bem interessante. Eu acho que a agenda ESG ela vem num momento muito importante. Por quê? Porque não adianta só você ser um profissional, ou um diretor, ou um empresário e se dedicar à sua empresa, ao seu resultado. Primeiro que nós nunca estamos sozinhos, nós fazemos parte de uma sociedade. Sim. Qualquer coisa que a gente vá fazer de diferente, a gente vai impactar na vida de alguém. Na minha, na sua e no meio ambiente. Então, a agenda ESG, ela vem num ótimo momento para também fazer com que a empresa ou os executivos da empresa entendam que não é só o produto dela que vai fazer a diferença. A agenda como um todo vai fazer a diferença. E a ESG é importante porque ela traz para dentro da empresa o lado humano. Sempre por trás de um diretor, de um presidente, tem um ser humano. Um ser humano que normalmente tem família, tem filhos, participa de uma vida social. E se ele também não tiver como desafio ou entre seus objetivos algo que faça a diferença no mundo corporativo e também na sociedade, no meio ambiente, no momento em que ele vive, aquilo que ele está inserido, e ele tem que se sentir comprometido como isso. E eu quero destacar a importância do sistema McDonald's nas nossas decisões, no nosso sucesso. Nós já praticávamos a ESG desde lá de trás, desde a primeira casa Ronald McDonald, quando foi fundada em 1974. Então, assim, é importantíssimo que as pessoas entendam de que mas está comigo, sempre é conosco. Mas isso eu não pago. Alguém paga. Não tem grátis. Nada na vida é grátis. Alguém sempre tem que pagar. E a gente tem que entender que nós estamos fazendo parte de nós somos condôminos de um planeta chamado Terra. E se esse planeta não for bem tratado, fica ruim para todos nós. Verdade. Bom, eu queria agradecer, mas eu vou fazer a nossa última pergunta. Chico, você é uma pessoa bastante vivida, tem uma história de vida muito bonita, dedicou os últimos anos, as últimas décadas, né, ao Instituto e a colaborar com outras vidas. A sua atitude lá atrás, quando você abriu a boca e fez a pergunta lá para o presidente do McDonald's no Brasil, foi fundamental, provavelmente, para que a casa
Ronald McDonald existisse no Brasil, o Instituto fosse fundado e toda essa história fosse iniciada no nosso país. Tem a história também, enfim, de toda a luta pela saúde do seu filho, né, do Marquinhos. Então, eu queria perguntar para você, hoje, como você diria, o que é o poder para você? Essa pergunta é bem interessante, porque poder é um termo muito abrangente, né? Mas para mim, poder, o que é poder? Poder é você conseguir sonhar e realizar. Eu tenho um sonho, quero me tornar em realidade. A nossa história fala isso. Poder é liderança. Você como líder, ou qualquer um de nós líderes, nós temos a obrigação de estar a todo momento verificando o que uma pessoa tem de potencial e o que ela pode evoluir. Hoje, a diretora executiva do Instituto Ronald McDonald é minha chefe. Ela trabalha de 8 anos, 19 anos e começou dentro do Instituto. Ela seguiu carreira dentro do Instituto. Então, quando você oferece oportunidade para essas pessoas, isso é poder. Uma assinatura é um poder, recursos financeiros é poder, mas tem um outro poder que é muito mais forte do que qualquer outro poder relacionado a símbolos de riqueza ou de ostentação. É a vida. Poder é viver a vida. É viver uma vida que você se sinta inserida no contexto do que significa para você a vida. É viver e vivenciar. São duas coisas importantes. Então, para mim, tudo aquilo que tem a ver com desenvolvimento, crescimento, pensar no próximo, isso é poder. Se você pode, já dizia o Walt Disney, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. Então, assim, e ele tinha uma outra que dizia o seguinte: eu vou trabalhar no impossível, porque lá a concorrência é menor. Porque durante esse tempo todo, André, o que eu mais ouvi em vários momentos foi: Chico, já tentaram, Chico, não vai dar certo, fizeram isso, fizeram aquilo. Não importa, você tem um sonho, você pode fazer. E eu queria com isso dizer também que o fato de eu estar aqui hoje, André, participando do teu podcast, O Poder, para mim foi uma coisa muito diferente. E, normalmente as pautas são outras, as perguntas são outras. E você conseguiu, para mim, né, com o teu poder de influência, né, fazer com que eu me preparasse para responder algo relacionado a um ponto que até então a gente não está acostumado a trabalhar. Então, muito obrigado pela oportunidade. Chico, eu agradeço demais a você, tá? Primeiro, a sua história é inspiradora. A sua história é uma história de desafio, tá? E a história que você colocou outras pessoas envolvidas nesse contexto, que foi o início da casa Ronald McDonald no Brasil, o Instituto, todas as pessoas que estão envolvidas, pessoas que estão aprendendo sobre como diagnosticar precocemente, a importância de tudo isso. Você é uma pessoa que causa transformação na vida de milhares de pessoas. Então, para mim é um prazer receber você aqui. Eu estudei com muito carinho a sua história. Fiz o dever de casa. Fiz o dever de casa bem feito. E me sinto muito honrado de ter esse papo com você aqui. E, bom, hoje eu recebi aqui Chico Neves, superintendente institucional do Instituto Ronald McDonald. E agradeço a vocês que assistiram até o final. E depois eu vou colocar aqui na descrição como vocês podem acessar o Instituto. Quem quiser participar, as empresas que quiserem também aderir ao programa para ajudar, acelerar e colaborar com o Instituto. Muito obrigado. Obrigado. Fica o convite para você visitar a casa, hein? Estarei lá. Obrigado. Em breve. Um abraço. Tchau, tchau.